Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Leonardo Lopes. Estou vindo aqui, tentando movimentar um pouco alguns assuntos que eu gosto de discutir. Vou fazendo esse vídeo inaugural aqui do canal, justamente para fazer um introdutório sobre qual que é o meu propósito aqui nesse canal, porque que eu fiz esse canal. Então vou falar algumas coisas sobre mim, talvez para que vocês me conheçam melhor. Eu tenho 26 anos, sou advogado, sou católico, participo da missa tradicional, da missa em latim, já faz uns 7 anos. Sou casado com a Daiane, minha esposa, minha vida. E ao longo dessa correria de vida profissional, de vida familiar, tudo isso eu queria ter algo para poder extravasar um pouco as minhas ideias. Então vocês me desculpem, porque o intuito desse canal não é exatamente servir ao público ou vender alguma coisa, mas sim realmente servir como uma maneira de organizar as minhas ideias, de poder também me expressar de alguma maneira. Então eu vou falar sobre diversos tópicos aqui, sem compromisso algum com pesquisa científica ou algum posicionamento rígido, alguma coisa do tipo. São opiniões, e a opinião, como a gente sabe, às vezes está distante da verdade ou está muito próxima dela. Nunca é 100% verdade, mas então que esse alerta possa servir também de um filtro de interpretação do canal, tá? Aquilo que for dito aqui é a minha opinião, pode ser minha impressão, eu posso mudá-la ao longo do tempo. Então nada aqui é ortodoxo, mas é assim uma maneira de pensar, de ouvir, de encontrar pessoas que talvez pensem diferente ou igual e poder crescer e também organizar o pensamento, porque falar é bom para organizar a cabeça. Introduzindo esse vídeo também, eu acho que eu vou falar sobre algumas coisas, alguns assuntos mais relevantes para mim, que eu gosto mais de conversar. Esses assuntos vão ser... Deixa eu ver se está com o áudio bom esse negócio. Bom, cortei o vídeo para ver se o áudio estava bom, com o primeiro vídeo. Acho que vocês vão tolerar um pouco essas falhas técnicas, É bom que fica um vídeo mais realista, mas eu estava falando sobre os tópicos, que acho que eu gosto de discutir, que são meus tópicos de particular interesse. Um primeiro tópico que me interessa muito é o tópico da minha área, do direito. Eu vou ficar fazendo vídeo aqui de advogado, explicando questões jurídicas? Provavelmente não, mas eu vou falar mais da área que eu gosto mais, sobre filosofia do direito, sobre atuação, sobre meu dia a dia, sobre a prática, sobre minhas opiniões, sobre minhas percepções. Não vai ser aula de direito, essas coisas chatas, porque nem o pessoal do direito gosta de estudar direito, Faz porque é necessário. Outro ponto que eu gosto de discutir bastante, eu gosto de estudar, é a área de saúde. Saúde no termo de exercício físico, de alimentação, de dieta, de academia, de musculação, que são áreas pelas quais eu me interesso. Eventualmente, também, as questões de política, nas quais eu poderia comentar alguns tópicos. Não sei ainda se realmente vou interesse falar alguma coisa, mas talvez não política brasileira, mas política sobre um ponto de vista filosófico, sobre um ponto de vista histórico, alguma coisa do tipo. Outro ponto de interesse meu é economia. Inclusive, antes de fazer direito, eu queria fazer economia, mas depois eu acabei escolhendo fazer direito. Fui lá na feira de profissões da USP e, por mais que eu estava decidido a fazer economia, por algum motivo minha razão se iluminou para fazer direito. Era para ser, enfim. Além da economia, da política, da saúde, da religião, do direito, qualquer outro assunto que me interesse no momento, A gente é muito volátil com esse tipo de assunto, Tento não ser, porque é meio perigoso, fazer isso. Mas hoje, tentando entrar no tópico do vídeo,
eu queria falar sobre a minha experiência com alimentação, dieta, peso, exercício, enfim, em geral. Mais no aspecto da dieta hoje. Pra vocês terem uma ideia, eu quando era criança eu era mais gordinho, né? Um moleque mais gordinho. Nunca fui muito assim, nossa, aquele moleque parado, mas, né, acho que eu comia bem, gostava muito de doce, esse tipo de coisa. Depois na adolescência acabou crescendo, espichando e eu emagreci, mas era aquela criança, mas não era gordo, mas era um fofinho, né, por assim dizer. E desde novo já comecei a desenvolver interesse por fazer exercício, musculação, etc. Aí lá com uns 14, 15 anos eu comecei na academia e a partir daí nunca parei 100%, né? Então já faz uns 10, 11 anos que eu faço musculação. E nesse meio tempo da musculação, eu aprendi muita coisa, faço muita coisa diferente do que eu já fiz. E já fui também aqueles caras de 5, 6 vezes na academia por semana, principalmente quando tinha lá meus 16, 17, 18 anos. E nesses 10 anos eu tive alguns conhecimentos a respeito. Já fiz principalmente acompanhamento com nutricionista, o que me ajudou, tá? Me ajudou a criar disciplina para comer, me ajudou a entender melhor como funciona o meu corpo, a me conhecer melhor, emagrecer, a ter resultado na academia. Aí, quando eu fui para a faculdade, no final do colegial, né, eu tava muito bem, tava bem magro, tava fino, treinando e tal. Mas, cara, é uma fase difícil, essa fase vestibular, você querendo passar em faculdade pública, etc. E eu tava estudando muito estresse também, muita ansiedade. E depois, quando entrei na faculdade, mudança completa de vida, né? Mudança do ambiente e tal, etc. Eu acabei dando uma relaxada, engordei, também comendo muita porcaria, comendo fora, morando fora de casa, né? A gente acaba relaxando um pouco nesse aspecto. Também não tem muito tempo, não tem muita cabeça para fazer comida, para preparar comida, enfim, é aquela coisa de jovem, né? Então engordei também, cerveja, essas coisas, né? Você já sabe. E aí chegou um ponto que eu falei, putz, estava com 105, 107, 108 quilos, tá? Eu nunca parei completamente de fazer exercício, fazia basquete, a musculação, alguns períodos eu ficava um mês e meio sem ir, mas sempre ia esporadicamente, tá? Ia às vezes 2 vezes na semana, uma vez a 2 semanas, ficou meio irregular, mas eu ia. E nisso aí eu voltei a fazer nutricionista agora, depois né, daquele evento que não se pode falar ali entre 2019 e 2022, eu voltei para Rio Preto, né, terminando a faculdade, e comecei a retomar melhor isso, né, a faculdade à distância, e aí dava para eu me dedicar para a questão nutricional. E eu melhorei, comecei a emagrecer, comecei de novo a ganhar massa, comecei a fazer musculação. Só que, cara, no meio dessa jornada, não sei de que maneira, não sei como, não sei o que, eu comecei a cair em alguns tópicos sobre tipos de dieta. Mais especificamente, as dietas cetogênicas, as dietas carnívoras, as dietas animal-based, que o pessoal fala. Depois comecei a pesquisar mais a respeito de produtos industrializados, alimentos superprocessados, ultraprocessados. Aí questões de saúde, doenças crônicas que estão aumentando de maneira inexplicável ou aparentemente inexplicável, questões de indústria de remédios, por assim dizer, e todas essas questões. Eu vou falar da minha experiência, tá? Da minha experiência. Nesse ímpeto de conhecer essas novas dietas, eu acabei tendo muito contato, principalmente com coisa em inglês, né? Conteúdo em inglês, que esse tipo de coisa, infelizmente, em português tem muito pouco. Você tem que saber falar inglês para você ter mais contato, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Reddit. Muitas coisas você precisa dominar inglês. No Brasil, infelizmente, o conteúdo se tem, e eu tô falando em todas as áreas, às vezes é muito supérfluo, tá? Porque, não sei porquê, mas é supérfluo. E, cara, o Andrew Huberman, que é um cara de Stanford, ele
diz ele que é professor de Stanford, e eu comecei a ouvir alguns podcasts dele falando sobre a dieta cetogênica, porque ele é um cara que pesquisa a dieta cetogênica, tá? Para vocês que não sabem, o que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma dieta, basicamente, que você vai trocar a fonte de energia do seu corpo de carboidrato, glicose ou glicogênio para cetonas, que é a energia derivada da gordura e não do carboidrato. Então, como você chega nesse estado? Como você começa a fazer isso? Você tem que diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Então ela não é zero carb, né, ou zero carboidrato, mas é uma dieta que você ingere muito pouco carboidrato. Então menos de 10, no máximo, sei lá, 40, 50, 60 gramas de carboidrato por dia. E esses carboidratos não podem ser carboidratos simples, carboidratos que tem com alto índice glicêmico, então ou seja, que vão subir sua glicemia. Não pode ser arroz, não pode ser farinha, não pode ser nada do tipo simples, tem que ser tipo brócolis, nem fruta pode, a maioria das frutas não vai poder porque tem índice glicêmico que vai subir sua insulina e vai voltar para o mecanismo do açúcar, né, da glicose. E aí, o argumento que ele sempre colocava, além da questão do emagrecimento, o Huberman em si não foca muito no lado de emagrecimento, ele foca assim no lado da performance. Então, o que ele dizia? Ele dizia que na pesquisa dele, ele cita diversos estudos, se você procurar, e tem diversos estudos sobre dieta cetogênica, tanto a favor quanto contra, tá? E ele cita que quando você entra na cetose, né, que é esse estado de que você utiliza a gordura como fonte de energia, o seu cérebro funciona melhor. Então, primeiro, você não tem os picos de glicemia, porque quando sobe a insulina lá, depois cai, te dá uma queda, assim, você meio realmente para de funcionar, te dá sono, aquele sono depois do almoço, sabe? Aquelas 1, 2 horas depois do almoço, que você sente depois que você comeu aquela pratada de arroz e feijão. Então, ele argumentava que você ficava muito melhor mentalmente. E aí, quando eu vinha sentindo alguns problemas de concentração, eu falei, vou fazer. E também entre os outros argumentos que ele coloca, né, voltando um pouco nesse aspecto do Andrew Huberman, ele fala muito sobre os efeitos positivos em termos de depressão, ansiedade. Eu sempre fui ansioso, né? Então eu falei, não, vamos ver. E também para ver como que eu queria ver como que eu me sentiria em termos de espírito, né? Não tanto em emagrecimento. E aí falei, beleza, cara, eu vi lá os argumentos, né? Conheço essa abordagem prática, né, de déficit calórico, que é o que os nutricionistas 99,9% vão passar. Não tem nada de errado com isso, tá bom? Você comer arroz e feijão, nada de errado. Mas eu gosto de experimentar coisa nova. Falei, vamos ver o que é isso daí. Não era nem sobre argumento de emagrecimento, e fui fazer. Então, sei lá, cara, eu comia... Não pode tomar leite, porque leite tem carboidrato. Então, sei lá, tomar creme... Eu usava creme de leite com café. O café, graças a Deus, pode. Creme de leite com café. Fruta, basicamente, as únicas que você pode são as gordurosas, que se resume no Brasil ao abacate. E não pode adoçar o abacate, cara. Não pode adoçar o abacate de nenhum. Então, aí tudo que for de gordura, você não foca em controlar a caloria. Então, você pode comer, sei lá, amendoim, essas coisas, carne, gordura em geral. Mas o Huberman foca mais você focar em gorduras MCT, né? Que seria, eu não lembro exatamente o termo, mas medium chain triglycerides, né? De cadeia média, triglicerídeos de cadeia média, a tradução. Então, óleo de coco, esse tipo de coisa, né? Cara, assim, pra quem não é dificuldade de emagrecer, mas não é um cara super responsivo com dieta, nos primeiros dias eu emagreci, sei lá, 4 quilos. 4, 5 quilos eu tava com, sei lá, 98, eu fui para 94 em 3 dias. Isso, diga-se de passagem, é também por causa da desidratação, né? Então, se você está retido, você para de comer carboidrato, carboidrato entra em água, você perde.
Mas passado alguns dias e tal, cara, você não consegue mais comer o tanto que você comia antes. O fato é que quando você começa a ingerir principalmente gordura e proteína, você come pouco. Era difícil bater as calorias do dia. Eu sempre fazia o acompanhamento das minhas calorias, eu rastreava minhas calorias e era muito difícil bater. Ixi, era muito difícil bater as calorias diárias, pô. Então eu ficava muito. Assim, o pessoal fala, o que importa é o déficit. Cara, mas é assim, se você conseguir ficar na cetogênica, é muito mais fácil você bater o seu déficit, porque a gordura, nossa, a gordura tira a fome, cara, até chega a te enjoar, é tipo aquele remédio lá que o pessoal tá tomando para emagrecer, né, que tira o apetite. Tira o apetite, mano. Tira o apetite, você comer um monte de óleo de coco, um monte de creme de leite, de amendoim, de castanha, você perde o apetite de carne, cara. Você perde o apetite. Aquilo sacia de um jeito estranho. De um jeito absolutamente diferente você fazer uma dieta mais distribuída, com carboidratos. E cara, aquilo foi pra mim uma virada de chave, tá? Foi uma virada de chave muito grande, porque eu comecei a ver que realmente eu comecei a me sentir melhor. A cabeça funciona muito melhor, você não sente tanto sono ao longo do dia. Eu comecei a sentir uma energia mais constante. Eu não falo pra você, nossa, eu virei uma máquina. Não. Eu falo, mas cara, que se você sente a diferença, você sente. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo. Eu descobri que acho que no começo do século XX, nos anos 1910, 1920, eles utilizavam dieta cetogênica até para tratamento de epilepsia. Eu comecei a pesquisar bastante sobre esses efeitos neurológicos de dieta cetogênica. E, enfim, eu comecei a ver que realmente tinha alguma base. As pessoas muita gente, eu falo isso naquilo que eu observei, tá? Muita gente relata melhoras de várias doenças crônicas quando entra nessas dietas. Agora eu tô falando da cetogênica, depois eu vou falar um pouco da carnívora. Então, pessoas que têm às vezes, sei lá, até epilepsia, transtorno bipolar, essas doenças neurológicas, depressão, ansiedade, às vezes muita gente relata que teria a ver com alimentação, teria a ver com dependência de açúcar, teria a ver com, enfim, todas as questões alimentares. Também sobre doenças crônicas, tipo problemas intestinais, aquelas... eu não sou médico, tá? Mas só de ouvir falar, né? Cólon irritável, não lembro o nome agora direito, Crohn, né, doença de Crohn, intolerância a glúten e tal, isso se resolve, né? Óbvio, você não come mais glúten, esse tipo de coisa, mas tem gente que relata que volta, faz esse tipo de dieta, depois quando volta a consumir não tem mais os sintomas. E eu comecei a ver algumas coisas que não faziam sentido para mim também. Eu digo assim, o que era visto como comum entre os nutricionistas e médicos e tal. Muitos nutricionistas vão criticar, tá? E eu acho que eles têm um argumento válido. Você, de fato, não precisa... Eu não faço cetogênica mais, mas eu tô falando aqui muito o meu ponto de vista nesse assunto. Você, de fato, não precisa... para emagrecer, fazer uma dieta cetogênica como dieta carnívora, que eu vou falar depois, ou enfim, uma animal based, por aí vai. Você não precisa. Mas cara, se você conseguir se adaptar a ela, não só você vai emagrecer mais fácil, no sentido de que você come menos, você perde aquela vontade, com o tempo você perde aquela vontade louca de comer porcariada, de comer McDonald's, doce, Nutella, enfim, todo esse tipo de coisa. E é mais fácil você ficar ou em déficit ou manter. E é mais fácil você comer comida saudável. Saudável, eu digo o seguinte: comida que não é ultraprocessada, industrializada, lotada de açúcar ou de óleo vegetal, enfim, por aí vai. Mas o colesterol cara, encontra uma pessoa, quero que você pegue uma pessoa que você conheça, não fala isso tudo não, é simples, o teste é simples. O cara com colesterol ferrado,
Tá, o cara come gordura, muita carne, essas coisas. Tá, mas me fala um que come só carne e se exercita todo dia, que tem colesterol ferrado, a saúde ferrada. Que faz musculação e come só carne. O cara que não come só carne, ou sei lá, gordura em geral, e que se exercite, tá? Que tenha colesterol ferrado ou esse tipo de problema de saúde, obesidade, enfim, por aí, todos os derivados, todos os problemas derivados. Me fala um cara que só coma isso e se exercite que tem esse tipo de problema. Não vai achar. Ah, vai achar. Vai ser a minoria. Agora, o que você vê muito é o cara, tá? O cara come muita gordura saturada, torresmo e tal. Então, primeiro, ele come muita carne, tá? Mas ele toma muita cerveja. O cara é sedentário. O cara come um monte, a carne às vezes é muitas vezes frita, coisa empanada, frita no óleo vegetal, etc, etc e tal. Come um monte de ultraprocessado, aí você vai botar a culpa na gordura saturada. Cara, esse buraco desse coelho aí, cara, vai fundo, né? Quando você começa a cutucar. Então esse tipo de coisa não começou a me fazer sentido. Que começaram a sempre vilanizar a carne, a gordura, etc. Mas na verdade que o problema é eu sempre consumi muito mais açúcar, e açúcar de modo geral, muito mais carboidrato do que todos esses outros. E aí conforme você vê, quanto mais, hoje a gente consome muito mais processado, muito mais carboidrato, e hoje o Brasil, cara, tem muito mais gente obesa, isso é estatístico. Até as crianças estão ficando mais obesas, acho que se eu não me engano 30%, 40% das crianças são obesas hoje, que é um absurdo. Isso muda exatamente quando se começa a introdução desse tipo de alimento ultraprocessado, com óleo vegetal, com muito açúcar e tal, e não com aumento de consumo de carne. Talvez tenha uma correlação, eu realmente não sei, né, se o consumo de carne aumentou, diminuiu, etc. Mas você vê em outras sociedades que se tinha consumo de carne, o problema começa com a introdução, você vê a americana mesmo, né? Querem botar a culpa no ovo e no bacon, mas o problema do americano não é o ovo e o bacon que eles comem de manhã. O problema é que eles vão lá, comem um Oreo, o cara toma 3 latas de refrigerante, aí o cara vai no fast food, ele não come um alimento de verdade, é tudo ultraprocessado. E aí, nesse meio de cetogênico, eu fiz um mês. Pra mim foi muito, assim, eu senti os benefícios, tá? De ficar sem carboidrato. Cara, eu fui bem rígido, realmente. E você não pode pular fora nessa dieta, porque senão você sai da cetose. Você não entra em cetose do dia pra noite, você demora um tempo pra entrar. E cara, eu realmente senti os benefícios. Mas entretanto, contudo, todavia, eu vi, depois de um mês, cara, começou a me dar muita vontade de comer um pão, açúcar, mas assim, uma coisa obsessiva, tá? Obsessiva. E aí, cara, teve um dia que eu falei, não tô aguentando. Cara, eu fui numa pizzaria, num rodízio, acho que eu comi, eu não costumo ser aqueles caras que sentam num lugar e, nossa, assim, panturra, sair rolando, come 20 pedaços de pizza. Acho que eu comi 13 pedaços, que pra mim é atípico do rodízio. Ainda comi mais 2 pedaços de pizza doce. Depois ainda eu fui na sorveteria, mandei um milkshake de 700 ml. E foi assim que acabou a minha cetogênica. Porque de fato é difícil você se acostumar. Esse é o problema dela. Se for só para emagrecimento, acho que é difícil você se adaptar. A não ser que você esteja num ponto mesmo, cara, você topa qualquer coisa que te facilite. Nesse ponto, pessoa super obesa, ela ajuda. Ou também pro caso que você está fazendo isso como tratamento para alguma coisa, que você realmente cansou e tal, e aí você foca naquilo, tá? Então, esse é o que eu observei da cetogênica. Depois eu parei um pouco, mas voltei a comer um pouquinho errado e tal. Mas aí eu comecei a entrar nessa onda mais, começou a aparecer muita coisa para mim sobre a dieta carnívora. E começou também a aparecer muitas coisas sobre toxinas que temos na nossa comida, principalmente nos processados, na nossa água, enfim, por aí vai, no plástico, etc. E eu comecei a pesquisar mais isso.
E aí apareceu a carnívora. E a galera da carnívora é bem engajada, cara. E na carnívora também, muitos dos argumentos da cetogênica, mas ainda mais restrito, no sentido de que até os vegetais teriam esses aspectos negativos, teriam muitas toxinas, enfim. Eu vi também muita gente emagrecer muito e ter efeitos mais positivos na carnívora do que na cetogênica, assim, da minha impressão, tá bom? Não tô falando de prática, que eu sou médico, nada. Da minha impressão, de relatos. E isso, relatos midiáticos, tá bom? Ou de Reddit, essas coisas. Aí pra, tipo, sei lá, vitiligo, eczema, essas doenças mais crônicas, muita gente relatando melhora na carnívora. E que ela é meio que tipo um negócio para te limpar mesmo, porque você não vai comer nada além de carne e ovo em pequenas quantidades. Carne em geral e ovo em pequenas quantidades, mas principalmente carne vermelha. E aí, cara, eu realmente comecei a ver que a carne é um alimento, super alimento, entendeu? Ela tem muitas vitaminas, ela tem muitos minerais. Tem a proteína, você vive só com proteína, é possível viver só com proteína, tá? Você não vai morrer se você comer só carne 6 meses, porque tem muita gente que faz isso e faz mesmo, cara. E que, cara, os caras geralmente são tudo sarado, assim, testosterona alta, todos indicadores de saúde, aqueles que os médicos pedem exame de sangue normal. Aí vem também a questão do colesterol, não é algo ruim, né? Óbvio, você não pode ter muito, mas só que é muito mais acima do que o considerado normal. E o colesterol é crucial para a saúde mental, etc., para prevenir Alzheimer, demência, enfim, por aí. Eu tô falando daquilo que eu ouvi, das coisas que eu vi, não vou ficar citando aqui, não é artigo científico isso aqui, tô falando da minha experiência. E, cara, aí a carnívora, cara, assim, eu nunca animei muito de fazer, porque, cara, é difícil também. É difícil de você entrar na carnívora, mas eu comecei a pegar alguns princípios da coisa. Então, muito mais nesse aspecto de abordar o problema da nossa alimentação em geral, da nossa indústria alimentícia. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ver, por exemplo, que carboidrato em si, ele não é um vilão. Mas, cara, é muito fácil você comer, sei lá, 300 gramas de arroz. Muito fácil você exagerar no arroz. Tenta comer 300 gramas de carne num bife. É muito mais difícil, puro. Você come 300 gramas de arroz puro, um arroz bem temperadinho, gostoso, né? Com feijão também. É muito fácil você comer, sei lá, 3, 4 pães franceses, 200, 300 gramas de farinha de trigo. E a questão é que esses alimentos, por mais que eles... não é menos calórico. Mas eles não te saciam tanto quanto a carne, não te dão tanta saciedade e também não são tão nutritivos quanto os alimentos de origem animal. Simples assim. E, ao meu ver, é mais fácil de eu engordar quando eu tô com uma dieta com mais carboidrato, porque eu me sinto menos saciado, igual quando eu fazia as dietas de nutricionista, parece que quanto mais eu comia, mais fome me dava, o que não acontece na carnívora. Se eu tava, antigamente eu tava em dieta de déficit, ou na carnívora, na cetogênica, etc. Mas quando eu tava nessa de déficit calórico, superávit calórico, cara, quando eu tava em superávit, eu comia, depois de um tempo você acostumava. E aí, tá crescendo, tá criando massa, músculo e tal, etc, mas a gordura vem junto, né? E depois para você voltar pro déficit, aí, cara, você tem que ter muita disciplina. E aí você sente muita fome. Enquanto que na carnívora é difícil você bater um superávit, porque, cara, é difícil, você se sente muito saciado, mas ao mesmo tempo também é difícil você comer muito pouco, porque as comidas que você come são bem calóricas. Então eu vejo que eu consigo ficar mais no equilíbrio. Além disso, tem a questão, como eu estava falando, dos problemas das toxinas do alimento, cara. A carne,
Não tem muito o que você inventar, cara. A carne você mata o boi, você arranca lá pronto, você arrasa. Não tem 1 trilhão de ingredientes. Aí você vai pegar, sei lá, o pão. O pão de mercado, vai, o pão já embalado, o pão de forma. Cara, tá, o ingrediente, pra você que nunca fez um pão na vida, o ingrediente do pão é o seguinte, que deveria ser pelo menos, é pão, fermento, água e sal. Pega o pão de forma lá no mercado, vê quantos ingredientes tem e você me fala. E me fala se, e eu quero ver, você lista quantos ingredientes que você não faz a menor ideia do que seja. E aí eu comecei a ver que muitos desses ingredientes que vão nessas comidas, nos alimentos, nossa cozinha em geral, são coisas que nos fazem mal. Esses conservantes, corantes, os óleos vegetais, que já é uma discussão à parte, né? O óleo de soja, o óleo de canola já é uma discussão à parte. E eu comecei a ver isso, que a gente está engordando também muito por causa daquilo que se acrescenta à comida. Não é o pão. O problema é se você comesse um pão, sei lá, de fermentação natural. O problema não é o glúten, não é... É sim você... Uma farinha de péssima qualidade, cheia de coisa que é feita para te viciar. E aí eu comecei a ver que realmente isso era intencional, principalmente nos Estados Unidos. Agora você tem, né, isso mais à tona, porque tem pessoas que estão começando a falar mais sobre isso, principalmente nos Estados Unidos. Você vê que muitas das coisas que foram acrescentadas na comida foram feitas para nos viciar e nos engordar. O açúcar, o óleo de soja, o óleo de canola, esses óleos vegetais misturados, eles despertam, nos ratos lá, eles despertam os centros de prazer ligados às drogas, a substâncias, como pode-se dizer, né, para não dar problema, substâncias psicoativas, parecidas com farinha, né? Então, esse é o problema, que nós chegamos a pensar que é proposital isso. Que as pessoas ficam doentes e vão fazer o quê? Vão comprar remédio. Mas isso é para uma outra discussão, para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Da minha experiência, né, com essas dietas. Eu fiz, pelo menos a cetogênica eu fiz muito certo. A carnívora eu tentei, mas é difícil. E aí eu cheguei no meio termo, que é o do Paul Saladino, que era um cara... ele tem até um livro, né, sobre a dieta carnívora. Ele é um carnívoro estrito, acho que é The Carnivore Code, alguma coisa assim. E ele abriu a dieta dele para carboidrato. Então ele come, sei lá, fruta, carboidratos mais naturais, não processados. Então se exclui trigo, né, farinha de trigo ou farinhas em geral, e você foca em carboidratos tipo fruta em geral. E você come isso à vontade, carne à vontade, manteiga à vontade, leite. O leite caipira, que não é... Porque o leite que você compra de caixinha, eu sinto muito, mas não é leite. Você vai ver lá, não tem leite só no ingrediente, tem um monte de coisa, mas enfim. E ele é tudo misturado em estabilizante, por aí vai. O leite de caipira, etc. Tudo à vontade, mel... que é meio que tem gente que chama de dieta bíblica também dos alimentos, azeite, né? E aí evitar tudo que vem no mercado em plástico, em restaurante, com óleo vegetal, com esses aditivos. E cara, minha vida mudou. Hoje eu não me preocupo tanto com déficit calórico, com esse tipo de coisa. Minha saúde melhorou, eu me sinto melhor. Eu não passo vontade quando eu quero comer um doce, assim, um açúcar, eu como um monte de fruta, me mata a vontade. Carne eu como à vontade. Você não come mais pão? Como, só que aí eu compro uma farinha boa, farinha italiana, como se fazia antigamente, a 00, que é uma farinha de extrema qualidade, muito diferente da que a gente compra, que é vendida pra gente no Brasil. Também tem a questão dos agrotóxicos que são utilizados no trigo, que a gente absorve e faz mal pra gente, saúde, que a italiana não tem. Você vai fazer um fermento natural, você vai deixar o pão fermentando várias horas, você vai assar no forno da sua casa, você não vai botar melhorador, aditivo, etc. É outro pão. Então, aí ele te sacia mais também, você não consegue comer um absurdo. E também o fato que você tem que fazer faz com que você veja que não é um alimento que você vai comer toda hora. Então, o que eu posso concluir disso, cara?
quanto mais simples você comer, no sentido dos alimentos menos processados e mais, como pode dizer, com menos intermediários entre a origem natural dele e você, então, melhor. Se você seguir isso na sua vida, você come à vontade, tá bom, você não vai ser um cara saradão definido igual os caras da carnívora, mas você não vai ser um cara obeso. Cara, ninguém nunca ficou obeso comendo banana. Ninguém nunca ficou obeso comendo morango. Ninguém nunca ficou obeso comendo só carne, peito de frango ou, sei lá, contrafilé que seja, que é mais gorduroso. Tenta comer 1 quilo de contrafilé. Agora, você come 1 quilo de sorvete hidrogenado, fácil. Tenta comer 1 quilo de contrafilé. Então é isso, a conclusão do que eu queria falar sobre esse vídeo é isso, sobre como que isso nos foi plantado, porque é uma indústria, né? Até que a gente pode falar que adentrou nos meios nutricionais, tem muita gente discutindo isso a respeito sobre essa mudança da gordura para o carboidrato como padrão, também sobre os ultraprocessados, que isso aí é feito para nos deixar gordos, preguiçosos e doentes e dependentes. Quando você quer, é o que eu falo, quando um país quer invadir o seu, o que ele faz? Ele quer destruir uma civilização contrária dele, um tirano. Ele, cara, vai envenenar a sua comida. Você vai envenenar a comida, você vai acabar com a fonte de alimento. E eu, como católico, acredito que nós estamos sendo atacados nesse aspecto. Então eles estão atacando a comida. Faz tempo. Então, conclusão do vídeo. Coma comida de verdade. Faça comida em casa. Esqueça óleo vegetal. Esqueça açúcar. Açúcar refinado, açúcar substituído por mel. Coma carne. Coma frutas. Quer comer uma coisa diferente? Faça em casa. Faça o pão, faça a massa de pastel. Prefira gorduras animais. Gorduras vegetais, só azeite, óleo de coco, óleo de abacate, aqueles prensados a frio. E tome sol, se exercite. E é isso. Espero que eu consiga ter contribuído com vocês, meus amigos. Um abraço.